Muito. Começando por responder às questões que foram levantadas. A primeira diz respeito a saber se a Igreja apoia a alternância ou apoia algum candidato específico. Gostaríamos de deixar muito claro, e também fazemos referência disto na nossa mensagem sobre as eleições, que a Igreja não se posiciona ao lado de nenhum dos candidatos. A Igreja é constituída por pessoas que têm diferentes opções, por pessoas que têm diferentes vínculos e filiações, e cada um, na sua liberdade de escolha, optará, obviamente, por aquilo que julga ser útil para si. E, portanto, é neste respeito pela diferença que nós nos pautamos. E a democracia é mesmo isto, para que hajam liberdades individuais, e como o voto é a expressão do poder do povo, aquilo que se requer é que as instituições que fazem a gestão do processo eleitoral, e no caso, nomeadamente, a Comissão Nacional Eleitoral, seja suficientemente imparcial, transparente e ajude a expressar aquilo que efetivamente o povo quer. Não somos nós, os bispos, nem os padres, que vamos determinar o candidato a ser votado. Não é nossa missão, além de que, mesmo que o quiséssemos, seria, de facto, fora daquele que é o nosso âmbito. De toda maneira, na sociedade democrática e de direito, onde há o império da lei, é preciso também ter, sobretudo, em linha de conta que a lei não deve ser só a expressão dos vencedores, mas deve ter por fundamento último a dignidade da pessoa humana, a integridade da sua vida, o respeito pela diferença, e, portanto, é preciso também que se aprovem leis que ajudem a salvaguardar a verdade de todo o processo. Portanto, se querem saber qual é a posição dos bispos, é aquela a de que hajam eleições livres e justas, transparentes e internacionalmente verificáveis. Em relação ao sínodo dos bispos, é uma consulta que o Papa está a fazer a toda a Igreja, e este de maneira muito especial, porque ele quer um sínodo de comunhão, participação e missão, fazendo com que todos, ou pelo menos a maior parte do povo de Deus, participe das questões que são levantadas no interior da Igreja, justamente para que ela possa adequar-se, não transformando a sua base, porque aquilo que é essencial da fé é imutável, os dogmas, etc. Agora, as questões levantadas serão enviadas a Roma? Sim, serão enviadas a Roma. Aliás, se acompanharam o sínodo sobre a Amazônia, que foi dos mais recentes, a Igreja não tem vergonha, nem dificuldades, nem medo de discutir os seus problemas. Ela está consciente de que é uma instituição divina, embora responsabilizada a nós simples mortais. E então, tudo aquilo que o povo cristão levantar como inquietação será enviado a Roma, tal e qual foi apresentado. Obviamente que temos que fazer um trabalho de organização textual, mas enviaremos aquilo que nos foi apresentado, quer sobre o celibato, quer sobre as questões matrimoniais, quer sobre os conflitos que se vivem nas comunidades paroquiais, etc. E são muitas coisas que andam à volta de todas essas inquietações. De resto, isto faz parte da vida
da Igreja ao longo destes 2000 anos. Há quem talvez defenda que, acabando o celibato, hajam mais vocações. Bom, vamos ouvir as igrejas evangélicas na Europa e na América se têm muito mais pastores por terem, portanto, a licença matrimonial para os seus ministros. Questões matrimoniais, o que é que se pretende? Para muitos é obrigar a igreja a adequar-se mais ou menos ao contexto das legislações atuais a nível global, nomeadamente a facilitação do divórcio para que se possam ter outros casamentos. Nós temos responsabilidades de anunciar o mistério divino, o mistério cristão, tal como recebemos do Senhor. E naquilo que o matrimônio diz respeito, obviamente que, quando feito bem, ele não tem possibilidade de ser desfeito. Agora, há muitos casos que os tribunais eclesiásticos vão, de certeza, ajudar a dirimir, sobretudo pela facilitação que foi dada pelo Santo Padre. A questão levantada sobre se haverá ocasião em que os bispos chegarão aos candidatos para reforçar os apelos. Felizmente, praticamente em todas as eleições, quando os candidatos visitam em campanha eleitoral, mas mesmo fora delas, nossas dioceses, têm sempre, digamos assim, o cuidado de contactar-nos e permitindo que nós possamos também expressar os nossos pontos de vista, as nossas inquietações. A nossa conferência teve um encontro com o Sr. Presidente da República no dia 11 de março de 2020. E muito recentemente, o Presidente da SEASTA, Dr. José Manuel Limbamba e Dom Maurício Camuro, Secretário-Geral, foram recebidos pelo Sr. Presidente da República. E então, em todos esses momentos, nós reiteramos aquilo que nós afirmamos na comunicação social, nas igrejas ou publicamente. Preocupação permanente. E aquilo que nós queremos, e até ressaltamos aqui no nosso comunicado final, é que as grandes lideranças do país saibam ser as primeiras a dar o passo da reconciliação, para que, por meio do seu testemunho, o sinal que se pretende de unidade do povo parta deles e influencie os cidadãos. E não é demais também lembrar aqui que, neste momento, os atores principais do processo político, pelo menos aqueles de maior amplitude, são o MPLA e a UNITA. E os seus líderes são o presidente João Lourenço e o presidente da UNITA, Alberto da Costa Júnior. Seria um sinal importante para a paz social e mesmo para a diminuição de um certo acirrar de posições, um encontro, mesmo que informal, entre essas duas entidades, por forma a lançar um pouco de paz no processo, porque nós que já vivemos há muito tempo, sabemos bem que mal traz para a sociedade o extremar de posições. Em relação às questões levantadas pelo Ribeiro, como avaliamos as relações entre a Igreja Católica e o Estado angolano? Bem, nós temos relações de complementariedade, cada um exercendo a responsabilidade que lhe toca, dentro da independência das instituições, mas também sabemos que esta relação tem muitos lugares de interinfluência. Há aspectos bastante positivos, foi aprovado o acordo quadro e tem estado a ser regulamentado nas mais diferentes vertentes, o acordo quadro entre Angola e a Santa Sé. Agora, o facto de existirem relações de complementariedade em muitas tarefas, pois trabalhamos para o mesmo homem, não exime o nosso dever de cidadãos de
chamarmos a atenção para aquilo que não está bem. Aliás, o próprio lema da presente governação, qual é? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, tem de haver coerência entre quem institui o lema e que tem também a responsabilidade de aplicá-lo. O problema muitas vezes é que quando nós queremos gratuitamente ajudar a corrigir o que está mal, muitas sensibilidades se opõem como se nós estivéssemos a intermeter na vida política. Não. Não há um país político, um país religioso, um país cultural e um país social dividido em muros. Nós temos um país que é nosso, somos os seus cidadãos e queremos o melhor bem possível para ele. E quando andamos pelo mundo e vemos outros países muito mais pobres do que o nosso, mas mais desenvolvidos, choca-nos o facto de termos tanta riqueza desperdiçada sem perspectiva. Então é por isso que apelamos para que o bem-estar de todos os cidadãos, inclusive dos militantes dos partidos, seja efetivamente alcançado com a colaboração de todos os cidadãos. Isto não é lutar para ao alcance do poder político, mas é fazer exercício cívico e de cidadania que nos toca a todos. Quanto às ações a ser realizadas para se suprir as necessidades do que passam as crianças, obviamente que quem deve proteção absoluta às crianças e a todos nós é o Estado. É o Estado que, cobrando os impostos, que não são poucos, tem a responsabilidade de cuidar de nós enquanto cidadãos. Agora, nós, igreja, somos apenas colaboradores do Estado. Podemos ajudar em muitas frentes, como fazemos na educação, na saúde, até na proteção da primeira infância, por meio de creches, etc. Também temos lares onde acolhemos muitas crianças e também aquelas que são de feitiçaria, outras abandonadas, etc. Nós temos esses lares. Mas, obviamente, que para fazermos um trabalho melhor nesta perspectiva, nós precisamos de orçamento. Orçamento para podermos dar resposta às inquietações em presença. E é preciso recordar que, no tempo colonial, o próprio governo português tinha chegado à conclusão de que a colaboração da Igreja era fundamental nas tarefas sociais. É por isso que construiu escolas em lugares recônditos, entregando a responsabilidade dos padres e das madres, porque com esses a garantia de que eles estejam lá o tempo permanente e estão lá para poderem ajudar o bem das pessoas. Hoje, a grande dificuldade que se viu um pouco pelo país tem a ver com o dado de que as escolas, às vezes boas, construídas, mas o professor tem que fazer 100, 200, 300 quilômetros para dar uma aula, voltar para almoçar e voltar para lá no dia seguinte. É impossível. A inteligência da gestão deve aproveitar os quadros que há nas localidades para facilitar o trabalho. E nós muitas vezes temos sacerdotes e religiosas com capacidade, mas com dificuldades de acesso ao funcionalismo público e às vezes com dificuldade de meios para podermos realizar as obras sociais que não são para os padres. Nós temos nossos seminários que são autônomos, geridos e pagos por nós. Mas para fazer o bem social às crianças, que não são só aquelas das cidades ou das grandes cidades, mas são as crianças de todo o país. É preciso ver que o índice de analfabetismo nas crianças ainda é bastante acentuado. E, portanto, nós queremos ter essa parte colaborativa. Eu vou... em relação à Semana de Solidariedade, eu vou deixar essa questão para Doce de Cássio, para respondê-la. E
Quanto ao estado de emergência, sabemos que Angola é parte da comunidade internacional. E esta comunidade internacional, a nossa participação nela envolve custos. E nós somos um dos países que, de modo geral, honra os seus compromissos internacionais. Pagamos cotas nas organizações internacionais. E justamente por esta participação nessas organizações, sendo elas multilaterais, em momentos de dificuldades, nós podemos fazer recurso a tais organizações. Mas claro que para ter acesso aos recursos dessas organizações internacionais, é preciso que haja uma declaração de um estado de emergência específico. E no caso concreto, nós estamos a ver que a fome está de facto muito acentuada. O sul do país está com 2, 3 anos de seca. E, portanto, temos as condições, o ambiente criado para se declarar o estado de emergência e assim possibilitar a ajuda internacional de que nós carecemos. Aliás, não seria a primeira vez que seremos ajudados. Obviamente que é preciso sermos humildes e reconhecermos que precisamos de ajuda para que se salvem vidas humanas e se possa dar novo alento de esperança para o povo. Agora, a ajuda deve ser, no nosso entender, de 2 dimensões. Por um lado, ajuda de emergência para se suprirem situações de emergência, mas também ajudarmos-nos nós para que possamos aprender a produzir aquilo que nós consumimos. Temos um grande país, abençoado por grandes rios e terras aráveis, riqueza abundante, que deveria, eu acho que com um pouco mais de esforço, ser também exportador para outros países e não apenas consumidor daquilo que se recebe. Quanto à questão da liturgia, a observação eleitoral, peço desculpas por ter saltado essa questão da observação eleitoral. Bom, nós temos feito a observação eleitoral nos marcos daquilo que a lei permite. Não tem sido, em alguns casos, fácil conseguir o acesso total de observação. Fizemos em 2012, fizemos em 2017 e certamente faremos em 2022. Agora, o principal observador eleitoral é cada um dos cidadãos. Lá, cada um onde está, deve ser observador eleitoral, procurando trabalhar para a lisura do processo. A Igreja pode dar o seu contributo, mas a parte essencial do processo são mesmo os cidadãos que devem ser os primeiros. Primeiro, a evitar o absentismo, a participarem do processo eleitoral, a prepararem os seus cartões ou a verem que documento utilizarem no dia das eleições, a fazerem o seu registro por forma a saberem o lugar exato do seu voto, mas também a dar voz nas mesas de voto para que se garanta o processo. Agora, é evidente que a legislação eleitoral é um bocadinho ou muito confusa nesse aspecto, que aquilo que deveria ser melhor era, efetivamente, a contagem na mesa, no município, na província, e depois fazer o total nacional. Por fim, a liturgia da Igreja Católica é unificada, quer dizer, é a mesma liturgia que nós, pelo menos estamos aqui no rito romano, é o mesmo que temos em todas as partes do mundo. Agora, a expressão litúrgica depende de cada povo. É verdade que na Europa um bocadinho mais de silêncio, mas aqui, a expressão litúrgica da nossa liturgia também tem elementos da nossa cultura.
Então dançamos, cantamos, batemos palmas e temos outra maneira de expressar. E mesmo a nível nacional, cada diocese, de alguma forma, tem a sua expressão litúrgica. E, portanto, isto é de respeitar, desde que não se oponha ao fundamento central da fé. Quanto à mochila, eu deixo ao presidente que assiste para cerimoniar oficial. Não. Portanto, passamos agora a palavra ao Sr. Dom Stanislau para responder à questão sobre solidariedade, a Semana da Solidariedade, atos a assinalar. E no fim, pois, darei o remate final para concluirmos a nossa conferência de imprensa.